Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim indicar para vocês os meus clássicos favoritos. Quem me conhece sabe que eu sou uma leitora ávida de clássicos, que eu amo esse tipo de livro e que eu estou sempre à busca, à procura de ler clássicos o tempo inteiro, porque eu fico querendo saber o que tem ali naquele livro que fez com que ele se tornasse um clássico, que fez com que ele ficasse eternamente, passassem anos e anos e as pessoas ainda continuarem lendo aquele livro. E pensando nisso, e ainda na premissa, na ideia de que eu defendo e acredito que clássico é livro para todo tipo de pessoa, diferente de que tem algumas pessoas aí, sabe, uns youtubers que não entendem de nada, falarem que Machado de Assis não é para adolescente. Eu defendo que é o contrário, clássico tá ali, é para todo mundo, é para adolescente. E eu vim aqui contar para vocês, indicar para vocês os meus clássicos favoritos e convencer vocês a darem uma chance e ler esses livros, irem conhecer mais clássicos. Então, pra começar, eu vou começar com um livro que eu estou relendo, né? Porque o clássico ainda tem essa graça de que você, a cada vez que você relê ele, você vê coisas novas, tem uma percepção diferente. Mas eu vou começar aqui falando sobre O Grande Gatsby, do Fitzgerald, que é um dos autores que eu gosto bastante de ler. Ele que é o escritor de Curioso Caso de Benjamin Button e entre outros. E esse livro, ele é um dos meus favoritos pela temática, o ano, a década em que ele se passa. Pra quem não conhece, ele se passa na década de 20 ali, né? Tinha acabado de terminar a guerra, tava naquela efervescência, e aí tinha todo um impasse, né, entre umas pessoas muito ricas e umas pessoas muito pobres. E esse livro, ele vai retratar sobre essa classe burguesa, sobre esse povo rico ali de Nova York que vivia ali em Westwick, eu não sei se estou falando certo, Eastwick, que tipo, são dois lados. Provavelmente eu falei errado, gente, mas eu vou deixar aqui o nome pra vocês, tá bom? Porque o inglês aqui tá ótimo, tá? E aqui a gente vai acompanhar o Gatsby, por isso que tem esse nome, tá? Mas não é o Gatsby que vai narrar essa história pra gente. Quem vai narrar é o Nick Carraway. Também não sei falar o nome dele, mas eu vou escrever aqui, tá bom? O Nick que vai contar a história do Gatsby pra gente. O Nick, ele não é uma dessas pessoas ricas, milionárias, que tá ali esbanjando dinheiro. Ele é uma pessoa de classe média normal. E ele se muda pra Nova York ali, quando está na efervescência da bolsa. Ele vai trabalhar ali nesse ramo. E ele vai ser o vizinho do Gatsby. Ele vai alugar uma casinha ali bem simplesinha do lado da mansão gigante, extravagante do Gatsby. E o Gatsby, ele é um personagem intrigante, que você fica doido assim querendo saber, e ele é um personagem cativante. E acho que muito se deve pela narrativa, tá? E se deixar muito claro, gente, não é um narrador confiável, tá? Não dá pra confiar muito bem aqui nas coisas. E o que eu acho interessante nesse livro é que o Nick, ele começa falando que ele não julga ninguém. Esse livro, ele tem um começo que eu acho sensacional. Se você ler esse começo e não gostar, você vai ter que ler de novo. Eu vou ler pra vocês, porque o começo desse livro, ele é perfeito, ó. Começa assim. Quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que venho remoendo desde então. Sempre que sentir vontade de criticar alguém, disse ele, lembre que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. Ele começa assim, já com essa frase. E é interessante levar essa frase pelo resto do livro, porque o Nick, apesar dele dizer isso, ele dizer que ele não julga as pessoas, ele está o tempo inteiro fazendo julgamentos nesse livro. Ele faz muitos julgamentos de valor, ele julga muito esse dinheiro que tá aqui o tempo todo, em como as pessoas se escondem aqui atrás do dinheiro. Tô tentando não dar muito spoiler aqui sobre a história. Mas aqui o Nick vai conhecer o Gatsby, né? Eu não contei muito da história, mas o Nick vai conhecer o Gatsby, que é esse cara riquíssimo que dá festas mirabolantes. Eu vou deixar algumas imagens aqui do filme com o Leonardo DiCaprio, que é um filme pra mim muito lindo, gente. Eu amo aquele filme. E esse livro tem essa ambientação do dinheiro, da gastação, assim, né? E a gente vai acompanhar esses personagens. E o Gatsby, ele é um personagem que a gente fica intrigado com ele, querendo saber mais sobre a história dele, da onde que vem esse dinheiro, né?
Enfim, tem todo um fundo ali, e tem a personagem Daisy aqui, que é uma personagem muito odiada. Na primeira vez que eu li, eu odiei ela pelo final, quem leu sabe o que eu tô falando. Mas vamos ver agora com a minha releitura como que vai ser, se eu vou continuar odiando a Daisy ou se eu vou ter outras percepções. Mas esse livro, gente, ele é um livro especial pra mim. Ele era especial bem antes de eu ler, é uma história engraçada. Pra quem não sabe, eu gosto de Lana Del Rey, curto muito as músicas dela, e ela fez uma música para o filme, né? Aquela adaptação com Leonardo DiCaprio, que é Young and Beautiful. E, gente, eu amo essa música. E aí eu já amava a história por causa da música antes de ler o livro. Então, assim, eu fui ler o livro já amando ele, então eu fiquei feliz que não foi uma decepção, amém, graças a Deus. Eu ia ficar, nossa, gente, quando eu peguei pra ler, eu fiquei assim, nossa, será que eu vou me decepcionar? Será que não? E no final, foi uma grande surpresa, foi um favoritado, é um livro que eu amo. Essa edição da Ontofágica tá maravilhosa, ela vem com várias ilustrações, gente. Muitas ilustrações. E tem uma diagramação perfeita. Ó, vou mostrar rapidinho, porque vai que eu acho que eu abri uma página que pode ter spoiler. Próximo livro é um livro que eu li ano passado e eu já indiquei ele aqui em algumas tags, que é O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse livro é um calhamacinho, essa edição da Zahar, ela esconde um pouquinho, mas ele é um livro bem grande. E esse livro, ele vai contar a história dessa catedral. Apesar de ter esse nome, O Corcunda de Notre Dame, o Corcunda não é o nosso personagem principal. O Quasimodo fica até meio que apagado aqui, porque ele não é o único personagem principal, tá bom? E por isso que eu gosto desse livro. Vamos chegar aqui no porquê. Porque aqui, a nossa protagonista é a própria catedral e o que ocorre ao redor dela. Por isso que eu gosto desse livro, gente. É um livro diferente por ter uma catedral enquanto personagem. Mas isso tem uma justificativa, tá? No período, na época em que esse livro foi escrito, estava acontecendo alguma revolução ali na França. Não aquela revolução dos miseráveis, essa aqui é outra. E durante esse período, muitos prédios públicos estavam sendo depredados e corria uma possibilidade dessa catedral de Notre Dame vir a ser demolida. E aí o Victor Hugo escreveu esse livro, que é como se fosse uma ode à catedral. Esse livro não é sobre o Quasimodo, esse livro não é sobre a Esmeralda, não é sobre essas pessoas. Esse livro é sobre a catedral de Notre Dame. Ele é um livro que pode ser difícil a algumas pessoas, porque tem capítulos aqui muito descritivos, capítulos que vão falar sobre a arquitetura medieval que estava passando por transformações na época, porque esse livro ele está situado na época, na Idade Média, mas no final dela. Então, estavam correndo mudanças e aqui esse livro vai refletir um pouco sobre isso, como que as pessoas estavam lidando com essa mudança, com essas coisas novas que estavam chegando, com a arquitetura que estava mudando. E é muito interessante acompanhar isso, porque tem um capítulo que ele vai descrever a catedral em detalhes, e ele vai falar sobre as mudanças que a catedral sofreu durante os anos, durante as mudanças das eras, né? Então, quando era no Renascimento era assim, e ele vai apontando, assim, pedaços, né? Que é quase como se a catedral fosse um monstro, um Frankenstein, sabe? Que foi juntando vários pedaços de vários períodos até chegar ali no que ele tava refletindo. E é sensacional, gente. Tem um capítulo aqui que chama Paris sobre um sobrevoo, que ele vai descrever a cidade de Paris ali, como se você estivesse vendo ela de cima. Imagina que você tem um drone e você botou esse drone lá em Simão, lá em Paris, e você tá vendo Paris de cima. Esse capítulo, ele é sensacional, gente. Esse livro, ele é maravilhoso. Eu acho que o título original faz muito mais jus à história do que esse, né? Pra quem não sabe, o título original é Notre Dame de Paris, o que faz muito sentido, não sei por que mudaram, mas é isso, tá aqui mais uma indicação pra vocês. Vocês devem estar estranhando que eu não comecei esse vídeo falando de uma certa irmã Brontë, mas eu vou falar sobre ele sim, mesmo já tendo panfletado, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu não vou falar tanto, gente, porque eu acho que vocês já estão de saco cheio de me ver falando sobre esse livro, mas eu vou falar aqui um porquê. Por que eu gosto desse livro? Ele é um livro que divide opiniões. Eu vejo muitas pessoas que detestam e pessoas que amam. Nunca tem um meio termo. Ou você vai amar esse livro, ou você vai odiar esse livro. E eu estou entre as pessoas que amam. Por quê? Esse livro,
ele é um livro difícil. E isso já justifica também porque muitas pessoas detestam, tá? O que eu amo nesse livro também pode ser motivo de alguns detestarem, que é um livro difícil. Os personagens aqui são difíceis. A gente tem personagens odiosos. Não dá pra você gostar dos personagens, não dá pra você sentir empatia pelos personagens. Acho que por isso que muita gente detesta. Eles têm atitudes odiosas, eles são egoístas, só pensam em si, só pensam no dinheiro, só pensam no egoísmo, enfim. E eu gosto desse livro porque, pensando no contexto onde ele está inserido, que é no romance gótico vitoriano, ele é um romance que ele tá um pouquinho fora da caixinha, se a gente for olhar e comparar com os outros livros das irmãs que se situam no mesmo período. Ele é completamente diferente de Jane Eyre, ele é completamente diferente de Anne de Whitefell Hall, que eu também vou falar aqui nesse vídeo. Porque aqui a gente não tem um final feliz, os personagens não ficam felizes, você não torce para esses personagens se darem bem. E por isso que eu gosto desse livro. Esse livro, ele não é uma história de amor, como muitos pensam, como muitas editoras vendem por aí. Esse livro é uma história sobre ódio, sobre vingança, sobre rancor, sobre amargura, sobre avareza e sobre o que isso vai causar em uma família. É sobre isso, entendeu? Pegando aquele meme, é sobre isso que esse livro fala. Não é uma história de amor. Não vá ler esse livro achando que você vai encontrar um romance estilo Jane Austen. Não vá nesse livro pensando em Jane Eyre, porque é diferente. Você vai se decepcionar se você for com essa cabeça, tá? Não vá, por favor. Fico panfletando esse livro o tempo todo pra todo mundo ler, gente. Dá uma chance, vai. Meu livro favorito da vida. Esse daqui é, sem dúvidas, o meu livro favorito da vida. Infelizmente, os próximos livros que eu vou falar, eu não tenho versões físicas ainda, porque com certeza eu vou comprar, né, já que são livros especiais pra mim. Como eu disse, vai ter outras irmãs Brontë, então eu vou começar falando sobre Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro foi um livro que eu li ano passado, ele é completamente diferente de Morro dos Ventos Vivantes, mas mesmo assim eu amei ler esse livro. Em Jane Eyre, nós vamos acompanhar a história da Jane, que ela é uma órfã que vive com os tios, e os tios dela maltratam ela, me lembra Harry Potter agora, né? Mas tem essa premissa. E a Jane é que tá narrando, e aí o legal é que esse livro, ele tem um subtítulo, que é Jane Eyre, uma autobiografia, porque a Jane vai contar ali sobre a vida dela, desde quando ela era criança até, né, até um momento ali, tá bom? Eu não vou falar que vai perder a graça. Mas é isso, né, gente? A gente começa acompanhando a infância da Jane, uma infância bem sofrida ali, vivendo na casa com essa tia que não gosta dela, que detesta ela. Depois ela vai pra um colégio que, na verdade, é meio que um orfanato. Como que vai ser o período dela ali. E vai chegar um momento em que a Jane vai perceber que ela não conhece nada do mundo. Que ela sempre esteve fechada em algum lugar, né? Primeiro na casa dos tios, depois nessa escola. E ela não conhece nada, ela nunca foi em lugar nenhum. E ela decide que ela vai tentar um emprego como governanta. Não é governanta não, como tutora de uma criança em alguma casa. E ela bota um anúncio no jornal sem grandes expectativas, sem achar que alguém vai responder. Até que alguém responde e ela é contratada para ir até a casa do senhor Rochester. Aí a gente já imagina o que vai rolar, né? Então a Jane vai trabalhar nessa casa, que é uma casa cheia de segredos, que tem umas coisas estranhas, tem toda essa ambientação do fantasma, né? De como a gente tá falando aqui de um romance gótico vitoriano, a gente vai ter muito forte essa presença de fantasmas aqui no livro, tá? Mas não é nada assustador, nada sobrenatural. É só aquela coisa de que as pessoas acreditavam que tinha fantasmas ali. E vai ter um mistério ali nessa casa, porque à noite a Jane escuta risadas muito estranhas. A cama do Sr. Rochester pega fogo do nada. E tudo é causado, teoricamente, por uma empregada que está ali, coitada da senhora Poole, que depois a gente vai descobrir que não é bem assim. E o Sr. Rochester também, ele é cheio de segredos, mas, enfim, para nós falar um pouco da história, vamos ao porquê eu gosto desse livro. Eu gosto dos diálogos que a Jane tem com o Sr. Rochester. Ele é um personagem um tanto quanto peculiar, ele é um personagem estranho, ele é um personagem meio diferente. Ele surge assim do nada, ele passa períodos longe de casa, ele não gosta de ficar naquela casa. A gente não sabe porquê, mas quando revelar, vocês vão entender por que ele não gosta de ficar lá. E ele tem segredos. E ele acaba se apaixonando pela Jane, mas só que tem coisas ali que vão atrapalhar esse relacionamento. A Jane também vai se apaixonar por ele.
E, gente, ele é um livro em que a personagem, gente, a Jane, ela sofre. Mas ela sofre uma quantidade, gente do céu. Eu nunca vi uma personagem sofrer tanto igual a Jane. E eu acho legal que a Jane, ela representa várias camadas, várias mulheres daquela sociedade. Ela vai ser órfã, ela vai ser aluna, ela vai se tornar professora, ela vai se tornar pintora, ela vai se tornar mendiga, noiva e por aí vai. Ela vai representar várias coisas ali nesse livro e eu acho isso incrível. Gente, a Jane passa por uma odisseia gigantesca. Na hora que você acha que as coisas vão dar certo pra mulher, acontece um trem e dá tudo errado. Até bate na mão. Mas é isso, entendeu? Você acha, nossa, você olha assim e fala, não, agora vai. Agora, finalmente, essa mulher, mas tá na metade do livro, aí você já olha e fica assim, eita, não vai, entendeu? Aí não acontece. E o final, assim, ele é um final que ele me divide opiniões, porque a Jane fica o tempo inteiro, durante o livro, falando que ela não é um pássaro, que nenhuma rede aprende, e tem todo esse discurso. Só que aí, no final, ela toma uma decisão que eu fico, tipo assim... né, minha filha? Então, você falou que era um pássaro e tal, mas esse daí foi meio contraditório. Mas eu entendo, assim, que eu acho que a questão da liberdade dela tá na questão da escolha. Porque se a gente for parar pra analisar, até certo momento ela não poderia escolher nada. Na época em que ela se situa também, ela também não tinha muitas possibilidades de escolha. Então eu acho que se situa mais por aí, tá bom? E é isso sobre esse livro. Agora falando um pouco sobre A Inquilina de Whitefell Hall, que esse livro é escrito pela Anne Bronte. É um livro que eu gosto bastante também, que é um dos livros que me tornaram um dos meus favoritos. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher que se mudou para essa casa, que se chama Whitefell Hall, e tem muitos mistérios envolvendo ela. Ela teoricamente está ali como uma viúva, só que as pessoas ali no lugar onde que ela está vão começar a desconfiar das atitudes dela, porque ela vai ter um contato com outro homem ali do vilarejo, fica todo mundo ali começando a fazer fofoca, falando mal dela, e em meio a isso a gente vai ter o Gilbert, que vai se apaixonar por ela, só que eles não vão poder ficar juntos. Porque tem uma coisa que impede, e a senhora gente, esqueci o nome dela, a senhora Graham, nossa, enfim, a Ellen. O nome dela é Ellen, fala chamar ela de Ellen, que a gente já é íntima. Ela vai ficar, tipo assim, reticente em deixar esse romance acontecer, mesmo ela gostando dele, porque tem alguns valores ali pra gente da época que não permitem que isso aconteça, tá? Tem um vlog aqui no meu canal, um vlog gigante, quase um filme, tá? Vou deixar aqui nos cards, caso vocês queiram ver, que eu falei um pouco mais sobre esses valores da época que impedem isso. E assim como Jane Eyre, esse livro aí também não é um livro feminista, como eu vejo muitas pessoas falando que é feminista, que lá. Não é, gente. As personagens, elas fogem da casinha um pouco, elas têm voz, mas é uma voz que tem limite. No meu vlog eu discuti um pouco mais sobre isso, em específico no final, se você não quiser ver o filme todo, joga lá pro final que eu discuti um pouco desses valores. E é um dos meus livros favoritos também, eu amo muito. Eu gosto também porque tem essa ambientação de, na hora que você acha que vai, não vai. E a Ellen é uma personagem incrível, às vezes ela me irritava um pouco, mas eu gosto demais dela. Nossa. O próximo livro que eu vou indicar pra vocês é um livro de literatura francesa, que é As Relações Perigosas, do Cortelot de Laclos. Provavelmente eu falei o nome dele errado porque eu não sei francês, mas vai estar aqui passando a capa pra vocês, tá bom? E esse livro, ele é um romance epistolar, ele é escrito em cartas, tá? E esse livro, ele é um dos meus favoritos porque ele tá representando costumes da sociedade francesa daquela época. Não só da sociedade francesa, mas de outros lugares em geral, onde que as pessoas deveriam seguir o decoro, elas deveriam agir de acordo com a sua camada social, onde que eles estão inseridos. E nessas cartas, a gente vai acompanhar uma camada dessa sociedade que está se correspondendo, mas eles não deveriam se corresponder seguindo esse decoro. Eles não deveriam estar trocando essas cartas e conversando sobre o que eles estão conversando. E tem de tudo, gente, é uma fofocaiada danada nesse livro, tá? Quem é Maria Fifi aí vai gostar. Mas enfim, e como eu disse, nesse livro tem de tudo. A gente tem um romance que não deveria estar acontecendo, uma garota sendo enganada, tem umas brigaiadas, tem um cara querendo se dar bem em cima dos outros, que é o nosso vilão aí. Ele é um vilão bem odioso, eu queria bater nele, eu queria entrar no livro e bater nesse cara. Eu não lembro o nome dele mais, gente, eu sou
ótima pra lembrar nome de personagem, né? Então, eu fico impressionada que eu gosto pra caramba desse livro, mas eu não lembro o nome de nenhum personagem. Gente, se vocês estiverem escutando a minha cachorra latindo, a Mel, vocês me desculpem, mas é porque eu tô no embalo, não dá pra me esperar ela resolver calar a boca dela, porque hoje ela resolveu ficar ali conversando com o muro. Enfim, eu acho incrível isso, que a capacidade que eu tenho de ter esquecido o nome de todo mundo nesse livro, mas dá uma chance, gente, dá uma chance. Se você curte romance e epistolar, eu curto bastante, é um livro que você vai gostar, e é justamente por isso, sabe? Pela representação da sociedade ali e por ele estar sendo escrito em cartas. Então a gente tem alguns um marquês trocando carta com uma condessa e por aí vai, né? A gente tem essas camadas da sociedade aí, que no geral a gente tá acompanhando aqui os burgueses, né? E eles estão conversando sobre coisas que eles não deveriam falar. A minha próxima indicação é de um russo, Tolstói, né? Sim, gente, eu já li Tolstói, eu nunca falei, mas eu já li. E eu vou indicar pra vocês uma novela que é A Morte de Ivan Ilitch. Nesse livro, como o próprio nome diz, o Ivan Ilitch morreu. E esse livro, ele vai contar pra gente um pouco sobre a vida dele até a sua morte. E o legal dele, o que me faz gostar dele, é justamente por ele tratar sobre a morte e sobre a vida. A gente tem aqui um pouco sobre essa questão do memento mori, né? E eu acho muito legal como isso aqui é representado na história. É uma história bem curta, né? É uma novela, afinal, e dá pra você ler assim. E o legal também é a gente ver que o Ivan Ilitch, ele é um homem que ele prospera em vida, mas que em morte não foi tão bem assim, né? A reação que as pessoas têm quanto à morte dele, como que elas vão tratar isso, a própria esposa, a gente vê que não foi muito próspera, não, né? Eu falo no sentido dele ter prosperado financeiramente, sabe? Dos seus irmãos, ele foi o que se situou melhor. Mas aí, quando ele morre, a gente vê que não é bem assim, né? O último livro dessa lista, e que quem me segue no Instagram já me viu panfletando muito esse livro, é A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. É um livro... Nossa, gente, é um livro que... Ele é amor, por isso que eu gosto dele, sabe? Ele é aqueles livros coração quentinho, que você lê e você acaba de ler ele com um sorriso no rosto, porque não tem como você ficar triste ali. Mesmo que aconteçam coisas tristes na história, né? Porque na época em que esse livro foi escrito, as pessoas, quando escrever romance, tinham uma mania de ficar matando as mulheres. Isso não é bem... Eu acho que eu dei um spoiler. Agora já era. Enfim. Bom, gente, desculpa aí, tá bom? Mas isso não estraga o livro, porque logo no começo eu acho que a gente já sabe que a mulher morreu. Mas enfim, esse livro ele é sobre amor. A gente vai acompanhar aqui uma cortesã, que é a Marguerite. Ela vai se apaixonar por um cara, e esse cara vai se apaixonar por ela. Só que tem toda essa questão dela ser uma cortesã. E tem toda essa problemática que vai envolver esse relacionamento. Lembra muito Lucila. Sim, lembra muito Lucila, porque o José de Alencar foi lá e, né, quis dar uma emulada ali no A Dama das Camélias. Mas enfim, né, gente, é sobre isso que vai contar a história, sobre esse romance que ele não pode acontecer e em como que eles vão fazer coisas absurdas. A Marguerite fica doente e ela fica, sabe, a gente fica certo momento pensando que parece que ela quer morrer, sabe? Então tem tudo isso, é um livro que ele é amor, é um livro de coração quentinho, e é por isso que eu gosto tanto dele. E eu ainda não tenho versão física dele, infelizmente, né? Esses últimos eu não tenho, mas tá tudo lá na minha lista pra me adquirir. Enfim, gente, essas foram as minhas indicações. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui embaixo. Me conta também qual é o seu clássico favorito da vida, aquele que você não vive sem, que você tá sempre relendo. Eu vou adorar saber e receber a sua indicação também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e comentar aqui, tá bom? Se inscrevam, isso é muito importante. E me sigam lá no Instagram. O link vai estar aqui embaixo. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.